Interfaceando microcontroladores, parte 2, por Daniel Quadros, dqsoft.blogspot.com. Nesta segunda parte, vamos ver a programação dos periféricos internos dos microcontroladores. Estou chamando aqui de periféricos internos aos recursos internos ao microcontrolador. Tipicamente, eles são configurados e controlados por registradores. Por exemplo, a figura mostra o registrador BCS-CTL1 do MSP430. Como indicado na figura, os vários bits desse registrador controlam o funcionamento do gerador de clock desse microcontrolador. Tipicamente, esses registradores de controle estão mapeados em memória. É o caso, por exemplo, do PIC. Ao programarmos os periféricos internos na linguagem C, percebemos diferenças na forma como isso é feito nos vários compiladores. No caso do Metalwork e IAR, são usados os recursos padrões da linguagem C. Já no C da CCS para o PIC, não é permitido manipular diretamente os bits dos registradores. Ao invés disso, existem funções intrínsecas para configurar os periféricos. Essas funções irão, na verdade, gerar um código inline no programa final. Por exemplo, se olharmos no arquivo de include do microcontrolador PIC12F629 no compilador CCSC, veremos um define para a constante PIN-A1. Se no nosso programa chamarmos a função interna output_high, passando como parâmetro essa definição, o resultado será um código que irá colocar o pino A1 no valor lógico alto. No caso do CodeWarrior, pegando como exemplo o MC9S08LL16, percebemos que os seus registradores são definidos na forma de um union entre um byte e uma estrutura de bits. Esse union é mapeado em um endereço de memória através de uma extensão não padrão do compilador, o @0x000 que vemos abaixo. Uma série de defines facilitam o uso desse union e dos bits dessa estrutura. Algo semelhante nós vemos no compilador IAR. Novamente, temos um union, onde dentro dele temos o valor do registrador completo, no caso como unsigned char ao invés de byte, e os bits numa estrutura. Novamente, essa estrutura é mapeada no endereço fixo de memória, no caso 0x57. Temos também um enum para colocar os vários valores de programação. Observe que essa definição equivale àquela figura que vimos no começo da apresentação. Nesses dois últimos compiladores, é possível acessar diretamente aos bits individuais dos registradores, o que facilita testar esses bits ou alterá-los. Nesta manipulação de bits, é comum usarmos os operadores binários da linguagem C. Por exemplo, podemos somar as várias constantes de forma a montar o valor a ser programado num registrador. Neste caso, a soma é a mesma coisa que fazer um OR. Dependendo do contexto, pode ficar mais claro usar um ou outro. O uso do AND com um NOT permite zerar alguns bits do registrador. A última expressão apresentada é substituído os valores de alguns bits. O AND irá zerar esses bits e o OR irá setar os bits conforme necessário. Na programação dos periféricos internos dos microcontroladores, é comum usarmos interrupções. Como você deve saber, uma interrupção interrompe momentaneamente o fluxo normal de execução, passando o controle para uma outra rotina. As vantagens do uso das interrupções é permitir uma resposta rápida quando comparado com o teste periódico em determinadas condições. O tempo para o microcontrolador começar a executar a rotina a partir de quando a interrupção é acionada é chamada de latência.
Uma outra vantagem é que isso pode simplificar a execução normal, que não precisa ficar cheia de testes de determinadas condições. As interrupções possuem também desvantagens. Em primeiro lugar, podem ocorrer corridas críticas, onde determinadas sequências de instruções, se interrompidas, irão colocar uma estrutura num estado instável. Um segundo problema são as reentrâncias, quando uma rotina é chamada quando ela já estava em execução. Em terceiro lugar, uma interrupção consome pilha, pois é necessário salvar todo o estado do microcontrolador. Por último, é preciso lembrar que as interrupções estarão consumindo tempo. Se tivermos muitas interrupções, com intervalos curtos entre elas, o microcontrolador passará um tempo muito grande tratando elas e pouco tempo processando o programa principal. Na programação dos periféricos internos, contamos muitas vezes com as bibliotecas dos fabricantes. Por um lado, isso é bom, pois significa que não precisaremos reinventar a roda, mas, em primeiro lugar, lembrar que os fabricantes de hardware nem sempre têm como especialidade o desenvolvimento de software. Portanto, antes de usar a biblioteca do fabricante, é preciso verificar se ela é apropriada. Qual o consumo que ela faz da RAM, flash e outros recursos do microcontrolador, se o desempenho dela é satisfatório e qual o impacto dessa biblioteca nas interrupções e no watchdog.